Olá, hoje é dia 12 de fevereiro, sexta-feira. Esse é o Today, o nosso encontro de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã. Sejam muito bem-vindos, é um prazer receber cada um de vocês que já está entrando, também cada um de vocês que não assistem ao vivo, mas que assistem em um outro horário. Prazer estar com vocês aqui. Quem está comigo? Vamos ver aqui, ó. A Psicocíntia Maciel está conosco, a Vilma Vieira também, Claudete Assis, Vilma Bittencourt Santos, legal. Ó, a Psicocíntia Maciel, no começo da semana, ela perguntou como fazia para participar. Eu disse que era só chegar cedo e fazer o pedido. Então ela já chegou, ela disse que na sexta-feira ela poderia. Então daqui a pouco eu te chamo, Cíntia. Vamos só cumprimentar as pessoas e falar sobre algumas notícias importantes aqui. A Aurita está conosco, a Ocirene também está conosco, a Crislin, Patti Sous, não, legal. Quem mais aqui, ó? A Dulcinea Tobia Borges, a Mazé Manhães conosco também, a Eliane de Souza, Ivone Bueno, Zefinha Matos, legal, Gilmar S. Silva conosco também, Lucas Araújo, Ariane Borges, bacana, a Erunai Cardoso também. Ela pergunta quantas horas de jejum para poder fazer o exame de sangue do Derek, né, que é o filhinho dela de 1 ano e 9 meses. É a parte noturna, né? Levar no começo da manhã. A Beauty Mania Tatuapé, legal. De Brito Vera Lúcia, Giane Almeida, Sandra Santos, bacana, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer receber cada um de vocês por aqui. Bom, deixa eu compartilhar algumas informações importantes aqui para vocês. Bom, no ano de 2020, nós ficamos boa parte do ano em lockdown ou em algum tipo de restrição, né, de circulação. Pode ser que não tenha sido um lockdown, onde você tenha que obrigatoriamente ficar em casa, mas pelo menos houve algum tipo de restrição para o funcionamento de algum comércio ou questão de horário de circulação. E nós temos que entender que isso tudo acabou gerando uma grande alteração na questão econômica da população brasileira. Isso é um fato, né? Não tem como esconder. O próprio governo já tem agora admitido que vai precisar fazer um novo sistema de auxílio financeiro com um valor menor do que o anterior, onde era parcela de R$400, agora provavelmente de 250, mas vai ter algum tipo de auxílio. Mas algo que aconteceu no ano passado foi o aumento de assassinatos, né, no Brasil. E eu fiquei tentando entender aqui os motivos do assassinato. É claro que um deles talvez seja essa questão de restrição financeira que nós tivemos, né, onde algumas pessoas acabaram matando, né, na tentativa de roubar, né, para ter sustento para sua família ou algum outro motivo. Claro que isso não justifica, mas acaba sendo um dos motivos. Mas sabe que muito do aumento dos assassinatos que houveram foi em função das pessoas estarem mais tempo em casa, sendo obrigadas a conviver uma com as outras, né? Nós temos hoje um aumento no número de feminicídio, que é um tipo de homicídio mais específico de mulheres, onde nós percebemos que casais que talvez quase não se encontravam, porque os dois acabavam saindo cedo para trabalhar, chegavam tarde, mal se comunicavam e as poucas palavras que trocavam eram de ofensa. Pois é, esses casais, ao terem ou serem obrigados a conviver por mais tempo dentro do mesmo teto, muitas vezes acabou gerando brigas e discussões que terminou em assassinato. Então veja como que é complicado essa questão da comunicação, com essa questão do relacionamento. Isso faz parte também da questão de saúde. A gente às vezes considera saúde e fica muito focado na questão física, somente nisso, mas não.
A questão de saúde é uma visão mais ampla, nós precisamos ampliar nossa visão e não ficar focado somente na questão física. A questão emocional é algo muito importante dentro do aspecto de considerar uma pessoa saudável ou não. A questão social também, a forma como essa pessoa se relaciona com o seu próximo, seja o próximo que convive sob o mesmo teto, seja o próximo com quem ela convive e de repente mal conhece, mas a questão do relacionamento piorou muito nessa questão da pandemia em relação a casais, as pessoas que moram no mesmo teto, porque elas foram obrigadas a conviver. E nós estamos vivendo um período de intolerância muito grande. Nossos problemas emocionais acabam gerando determinados destempéres aonde cometemos atos dos quais vamos arrepender a vida toda, mas não tomamos atitude de maneira racional, maneira emocional. Lembre-se, nós somos um ser racional que tem emoções. Nós não podemos ser um ser emocional que pensa, de maneira nenhuma. Nós precisamos ser controlados pela razão. Nossas escolhas precisam ser feitas mediante conhecimento, análise e uma escolha racional, e não uma escolha emocional impulsiva. E eu tenho certeza que muitas das pessoas que cometeram assassinato nesse período, principalmente de cônjuge, cometeram baseado nas suas emoções no momento. Não tiveram uma sabedoria de parar, analisar, refletir e tomar uma decisão racional, de maneira nenhuma. Então nós preocupamos muito com relação a essas questões emocionais, porque nossas escolhas são reflexo daquilo que nós pensamos e sentimos. Então é extremamente importante analisarmos como está o nosso padrão emocional nesse período de pandemia. Isso foi muito afetado. Não tem como nós dizermos que não. Sim, foi muito afetado. E aí nós vimos então um aumento de homicídios nesse período do ano de 2020. E é um aumento de 5%. E essa fila foi puxada principalmente pelos estados do Nordeste. Ou seja, nesses estados foi onde nós tivemos um maior aumento com relação aos assassinatos. Então, algo para a gente parar e pensar. Como que essa pandemia afetou nossas emoções e como que isso gerou consequências também nos nossos relacionamentos. Algo importante para a gente refletir, que a gente deixa muitas vezes de lado. Ainda fechando essa questão da saúde, nós temos que considerar um outro pilar, que é o pilar espiritual. Muitas pessoas nesse momento se achegaram mais a Deus. Por quê? Porque tiveram perda de esperança e precisavam ter algum tipo de apoio espiritual para continuar vivendo a sua vida. Já outras pessoas se revoltaram e disseram, mas como existe um Deus se Ele permite que esse tipo de coisa aconteça? Precisamos lembrar que, independente do que aconteça, Deus ainda continua no controle da história. Assim eu creio, porque a minha visão é uma visão criacionista. Agora, determinadas pessoas não pensam dessa forma, mas a espiritualidade, isso é um fato, ela nos dá esperança para lidarmos melhor com essas questões nesse período de pandemia, nos traz um alento emocional e acaba refletindo, obviamente, isso, tanto nas nossas escolhas físicas quanto nos nossos relacionamentos sociais. A espiritualidade é algo que também precisa ser cultivado nesse momento. Trazer a esperança para quem teve a perda de um ente querido ou para quem se encontra hoje acometido pela doença e não vê uma situação de vitória, isso é fundamental. Traz um alívio, traz paz, algo que nós precisamos nesse momento de pandemia. Então, uma primeira reflexão com relação a isso, mas não posso deixar de comentar com vocês também a questão de, nas últimas 24 horas, o Brasil, infelizmente, ter atingido a terceira pior marca de mortalidade desde o início da pandemia. Então, veja, ainda não existe nada controlado. Mesmo que 4,8 milhões de doses já tenham sido aplicadas das vacinas nos brasileiros, ainda não estamos num momento de controle. Ainda estamos vivendo um auge de uma segunda onda, onde o terceiro maior número de mortes foi atingido nas últimas 24 horas. Infelizmente, nós tivemos um total de 1.452 pessoas que morreram nas últimas 24 horas. E o Brasil ainda continua com aquela média, avaliando os últimos 7 dias de mortalidade, acima de 1.000 mortos. Nós já estamos em 26 dias com um número de mortalidade acima de 1.000. Se nós formos avaliar,
nesse período de 20 dias, de 26 dias, nós já tivemos a mortalidade de quase 30 mil brasileiros, né? A morte, então, assim, é um número muito expressivo. Precisamos nos conscientizar com relação a isso. Agora, como vai ser o comportamento, né? Uma pergunta para a gente refletir, do brasileiro a partir de hoje até quarta-feira. Por quê? Porque começa o período que deveria ser o carnaval. Eu não consigo particularmente entender se não haverá festa, por que haverá paralisação? Tem uma matéria falando a respeito de como vai ser, né, o final de semana de carnaval no Rio de Janeiro, falando a respeito das chegadas e saídas de veículos. Nós vamos ver, infelizmente, num auge de uma segunda onda, com uma terceira maior marca de mortalidade. Infelizmente, vamos ver praias lotadas, aglomerações, festas de carnaval, mesmo que isso não seja recomendável. A população ainda não criou um grau de consciência, ainda não entendeu que nós estamos tendo mais de 1.000 mortos diário nos últimos 26 dias por essa doença e que essas vacinas que foram aplicadas ainda não trouxeram nenhum tipo de controle, nem para a pessoa que fez o uso, muito menos para o controle da pandemia no Brasil. Ou seja, essas pessoas que tomaram essas doses vão precisar de 30 a 45 dias para desenvolver os anticorpos, que poderão ou não deixá-la imune à doença, ou que pelo menos vão fazer com que, caso elas tenham a doença, não venham a óbito. Mas vamos ver um desrespeito terrível a essas questões de restrição no período agora do carnaval. Pode ter certeza, você vai ver cenas que são chocantes dentro de um período de uma pandemia, como aglomerações em praias, bailes, né, com certeza de funk. Também vamos ver alguns blocos de carnaval que com certeza vão se reunir e vamos ver esse desrespeito ocorrer em todo o Brasil. Será que vamos colher efeitos dessas escolhas inadequadas? Obviamente que sim. Ainda mais que essa mortalidade que temos ainda no mês de fevereiro tem a ver com o número de casos que cresceu no período de festas, Natal e Ano Novo. E agora, mais uma vez uma festa, né? Mais uma vez um feriado, que eu não vejo o menor sentido que houvesse nesse momento, que pelo menos ele fosse adiado para uma outra situação. Eu odeio o período de carnaval, né? Odeio essas questões todas envolvidas nessa festa, acho uma festa podre. E nós vemos as consequências dessa festa 9 meses depois, quando aparece um monte de adolescentes, né, tendo seus filhos por causa desse período de carnaval. Para que ter uma festa, ou pelo menos ter o feriado, né, dentro do calendário de uma festa que todo mundo sabe que vai gerar aglomeração? Eu não vejo o menor sentido. Para mim, isso deveria ter sido transferido. Para quando? Para quando houvesse o controle da doença. Que caso as pessoas quisessem se aglomerar, que se aglomerassem num período que já tivesse pelo menos um controle dessa doença. Nesse momento nós estamos vendo, né, um descontrole total da doença e ainda vamos ver um desrespeito total às regras de isolamento. Escolhas, mas escolhas geram consequências. O pior é que essas escolhas, elas não afetam somente a mim, essas escolhas afetam a mim e todos aqueles que estão próximos. Por quê? Se esse vírus se disseminar, não somente eu posso ter, mas também as pessoas que estão próximas a mim. Então nós temos que ter responsabilidade, coisa que o brasileiro ainda não desenvolveu nesse período de pandemia. E talvez a frase mais mentirosa que uma pessoa possa dizer neste momento, ao promover festas e aglomerações, é o seguinte: é problema meu. Não é problema seu, porque se fosse problema seu, afetaria somente você e não respingaria as consequências sobre as outras pessoas próximas que podem também sofrer uma consequência em relação à sua escolha inconsequente. Mas é isso que nós vamos ver, infelizmente, nesse período de carnaval. Fazer o quê? Escolhas. Bom, deixa eu chamar aqui a Psico Cíntia Maciel Silva para a gente poder conversar. Mas fica aí um alerta e uma reflexão para esses próximos dias. Para fazer o contato então com a Cíntia Maciel Silva.
que no começo da semana perguntou como é que fazia para participar. Eu expliquei e deu certo. Olha só que legal. Muito Bom bom. dia, Cíntia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E você? Eu também estou muito bem. Você está falando de onde? São Bernardo do Campo, São Paulo. Legal, grande São Paulo, né? Bacana. E em que eu posso ser útil para você hoje, Cíntia? Eu te acompanho bastante, né? Te recomendo bastante para os pacientes que eu tenho para que possam assistir seus vídeos. Eu acho que esses pilares do qual você traz são importantes para o desenvolvimento, né? No caso da minha área e também no desenvolvimento completo, como algo inteiro, né? Então, sempre te acompanho e tenho realmente a referência sua como aí um profissional excelente. Então, é um prazer estar Eu, falando com você, viu? eu agradeço, né, pela recomendação e também por essas palavras, onde demonstra que, de uma maneira ou outra, a gente tem sido útil, né, para algumas pessoas. Isso é bom, né, saber que nós estamos podendo servir e contribuir para a formação de caráter, né, formação, né, de saúde das pessoas, levando em consideração pilares, né, porque essa fala que nós tivemos agora tem a ver com o caráter de cada um de nós, que está sendo formado e moldado nesse período de pandemia, né? Tá. Alguns parece que não estão formando, parece que estão deformando o seu caráter, né? E cometendo coisas que, para mim, são atrocidades, né? Mas agradeço as palavras, né? Agradeço as recomendações também. É um prazer meu falar contigo, assim como você disse que também o é para você. Eu separei esse horário. Meu filho está dormindo, meu filho menor, e minha filha maior já foi para a escola. Então, eu vou malhar às 6 horas da manhã para eu conseguir conciliar tudo. E às vezes tem dias que eu já atendo às 8. Então, por isso que às vezes eu assisto um pedacinho, mas não dá para participar. Vamos ver. Se acontecer dele acordar, eu pego ele e a gente continua aqui. Fica tranquilo. Por que que eu te chamei? Eu sou uma pessoa, assim, acho que também, né, pela nossa profissão na área da saúde, muito curiosa e venho sendo acompanhada por médico, enfim, fazendo a bateria geral do ano e me surgiu algumas dúvidas, né? Então, acho que é bacana quando a nossa área, né, da saúde, ela é mais humanizada para trazer explicações para a gente poder entender um pouco do que realmente deu de resultado para a gente, né? Então, a gente consegue entender e mudar, né, os hábitos. Além Meus do que, essa hábitos, questão do entendimento, eu acho que é a única forma que existe de promover mudança. Né? Nós que somos pais, percebemos isso com os nossos filhos. Quando você dá uma ordem, mas aquilo não faz sentido para ele, ele não obedece. Mas quando nós passamos um comando e explicamos o motivo daquilo, a gente percebe que a efetividade na resposta que nós desejamos é muito maior. Então, eu vejo que quando nós compreendemos alguns aspectos, isso nos dá a possibilidade de mudar de maneira consciente e racional. E eu só vejo que existe uma mudança estruturada e duradoura quando a decisão é racional e não é uma decisão impulsiva, por emoção, né, com medo naquele momento da morte e assim por diante. temos que entender o que acontece para ter realmente a mudança, né? E no meu caso, eu tenho, né, meu acompanhamento, na verdade, só anual mesmo, e comecei a ir em nutróloga, né, que eu acho que tinha um sentido para mim. E a gente começou a examinar, antes de eu ter o meu filho, o segundo filho, né, eu tive 3 gestações, uma tive uma perda, então no meu terceiro filho eu descobri a tireoide. Até então eu estava gestante já, tinha 2 meses de gestação, então eu tive que fazer pulsão, tudo, então deu benigno. A gente vem acompanhando já por 3 anos. Esse ano ela teve uma redução, então era um nódulo de 2,4 e está 1,9. Certo. Como que Deixa eu fazer começou? uma pergunta rapidamente. Você disse Uhum, que foram 3 gestações com uma perda. Essa sim. perda teve algum motivo específico? Perda natural com 10 semanas. Não teve desenvolvimento. E aí, no caso, em 10 semanas, foi de forma natural, espontânea, né? Eu fui sendo acompanhada. E aí teve que só fazer o processo da curetagem mesmo, mas foi de forma natural.
Tá, 10 semanas ainda faz parte do primeiro trimestre, né? Onde realmente existe um risco maior, mas nessa época você estava fazendo acompanhamento também de exames, nível de vitamina D, ácido fólico, B12, estava tudo normal na época? Estava, né? E até por conta de, o médico falou, normalmente isso é comum quando é na primeira gestação. Na segunda não é algo esperado. Mas eu sinto que esse acompanhamento não era tão detalhado quanto o meu terceiro médico. Tanto que eu quis fazer, que foi o meu ginecologista que descobriu a tireoide. Ele falou, vamos fazer um ultrassom? Eu falei, ah, tá bom, né? Não tenho ninguém na família com questões de tireoide, né? E aí, como ele foi bem minucioso, né, bem profissional, esse acompanhamento do pré-natal foi bem importante, então a gente descobriu nessa terceira gestação, o que eu acho que pode ser que não tenha tido algum detalhe, mas também não consigo saber, né? O Certo. que de fato aconteceu. Eles disseram, olha, não dá para entender o que aconteceu. E aí ficou por assim, em 6 meses depois, né, que a gente fez todo o processo de tratamento, eu já engravidei. Eu achei que ia demorar um pouquinho mais, e já engravidei. Eu queria o segundo, né? Então foi programada essa segunda gestação e depois a terceira. Foi tudo programado. A minha filha já tinha quase 6 anos. Então era algo bem programado mesmo. Na E aí, no terceira, caso, uma outra pergunta, para emendar aqui, só para tá? ficar claro para mim, um aspecto. Depois da perda, quanto tempo depois veio a segunda gravidez? Não deu 6 meses, 5 meses e um pouquinho. Então, pode ser que durante esse período de perda, na segunda gestação, já houvesse alguma alteração da tireoide, então. Pode ser, que a gente não sabia, né? É, E tanto é que porque você. é importante essa questão da identificação do motivo. Porque mesmo que diga é normal entre aspas, né? Exato. Igual o médico dizer assim, é normal sentir dor durante a gestação. Não, não é normal. Dor não é uma O sensação tempo normal. todo, né? Né? Então, tem alguma coisa que provavelmente gerou esse processo de perda. E essa identificação ela é super importante para que na terceira gestação não viesse a acontecer a mesma coisa. Então, veja, o grau de profissionalismo do médico de fazer a investigação, isso é super importante. Buscar os porquês, né, as respostas, isso para mim é fundamental. Então, pode ser, não temos uma relação direta de resposta, mas pode ser que já houvesse o problema da tireoide e esse talvez tenha sido um dos motivos. Porque a gente tem que entender qual é o papel da tireoide no nosso organismo. Produção de dois hormônios que têm uma relação direta com o controle do nosso metabolismo. E quando uma mulher entra num processo gestacional, ela vai ter alteração de vários hormônios, né? E precisa muito do trabalho da tireoide para essa questão do metabolismo de proteína, gordura e carboidrato, ainda mais que agora ela não vai utilizar os seus nutrientes somente para si. Então, pode Uhum, ser sim que haja uma relação entre um e outro. Então, é sim. importante essa resposta para que a gente perceba que, de repente, não foi uma carência nutricional, mas sim uma Hum, alteração metabólica, né, gerada por uma disfunção da tireoide. sim. E, por exemplo, a Ariane Borges escreve assim: quando tive problema de tireoide, ela quer dizer que teve um aumento ou redução. Bom, normalmente é uma redução, né, na função da tireoide. E o seu caso foi o quê? Um aumento ou uma redução do trabalho da mesma? Esse ano reduziu, mas ano passado tinha um nódulo e mais um cisto. A minha alimentação, se pensar sobre questões de alimentação, né, porque a gente vai se indagando, né, eu sou ótima também dos porquês, né, não é à toa que a gente acaba entrando nas áreas, mas eu fui me questionando de algumas coisas e com relação à alimentação, né, enfim, fui mudando. Então, eu acho que contribuiu para essa redução, né, e o cisto, ela falou que, assim, às vezes tem, às vezes some, né, e eu mudei de endócrino agora, eu nem tinha endócrino, na verdade. Então, eu comecei a passar numa endócrino, já tinha tentado dois e agora eu acho que me encaixei na médica, né? E fui na nutróloga para fazer um check-up geral, assim mesmo. E fiz todos os exames, já é a segunda vez que eu faço os exames, e foram constando algumas deficiências, que é isso que você falou, Uhum. a B12, eu tomei uma composição, até deixei aqui anotado, ela me deu Certo. algum, tipo um polivitamínico, né?
Nesse tinha, talvez coisas que ela viu que era deficiência. Uhum. Aspartato de magnésio, a B2, metilcobalamina, a A B1, a B6, metilcobalamina é a B12. ah tá, a B1, a B6, o metilfolato e a coenzima Q10. Ok. Ela me deu uma completo, né, um manipulado, que é esse aqui assim, para tomar Uhum. desse. Esse foi o que eu Esse tomei. é um complexo de vitamina D junto com coenzima Q10. Então, veja, quando a gente olha para as vitaminas, né, do complexo B, elas têm uma relação muito grande com a parte do metabolismo do nosso organismo. Por exemplo, a vitamina B6, que foi uma das que ela suplementou, ela é super importante para o metabolismo de gordura. Então, é uma coisa que eu acho até interessante. Tem muita gente que tenta emagrecer e aí ele faz o processo de restrição calórica, mas não muda o padrão de alimentação. Eu acho interessante, né? Se a Uhum. pessoa está acima do peso por causa daquele padrão de alimentação e não só pela quantidade que ela comia desse padrão de alimentação, ela tenta emagrecer com o mesmo modelo de alimentação que ela tinha. Não, vou começar a comer menos. Não, não é só isso. Por exemplo, as pessoas hoje têm uma alimentação baseada em carboidratos refinados. Os carboidratos refinados, eles passaram pelo processo de industrialização, onde eles tiveram perda de 90% das vitaminas do complexo B. Ou seja, essa B1, B2, B6, né, a B9, que é o ácido fólico, e B12, né, nós tivemos aí perdas de até 90% Olha nos que alimentos industrializados. muita Então, coisa. por isso, se as pessoas não fizerem um processo de mudança do padrão, incluindo os alimentos integrais, obviamente será necessário fazer uma suplementação. Porque Uhum. caso ela emagreça, olha que coisa terrível isso. Caso ela emagreça sem mudar o padrão de alimentação, só reduzindo a quantidade, é bem provável que tenha falta de B6. E B6, junto com o magnésio que foi passado para você, são as duas vitaminas, são os dois componentes, uma vitamina e mineral que tem a ação, né, de trabalhar junto com as enzimas para a metabolização de gordura. Então, quando eu tenho falta de magnésio ou falta de B6, se eu não mudei o padrão de alimentação, eu vou emagrecer comendo menos. Só que quem garante que vai ser queimando gordura? Se eu tenho deficiência justamente da B6 e do magnésio, que são cofatores enzimáticos, que sem Sim. eles não consigo queimar gordura. Então, o que eu estou queimando? Se eu estou perdendo peso e não tenho queima de gordura por causa dessas carências? Músculo. Então, esse é um dos processos problemáticos que as pessoas passam aí no processo de emagrecimento. Aí, no teu caso, ela fez uma suplementação daquilo que é o mais comum ter carência hoje, em virtude do padrão de alimentação que as pessoas têm, né, onde nós temos realmente perdas consideráveis das vitaminas do complexo B. Além disso, ela deu uma coenzima Q10. Essa coenzima Q10, ela é um composto muito importante que é utilizado dentro da nossa mitocôndria no processo de produção de energia. Então, o que que acontece? A glicose ou a gordura chega na nossa célula para ser utilizado como fonte de energia. Ela, se for a glicose, vai passar por 10 passos, chamado via glicolítica ou glicólise, aonde depois ela entra num ciclo de Krebs e aí vai produzir alguns compostos que vão ser utilizados dentro da mitocôndria para a produção de muita energia, né? Que Uhum. é o FADH2 e NADH, coisas que não competem explicar agora sim, mas pelo menos citar para conseguir entender onde que essa coenzima Q10 age. A coenzima Q10 ela vai agir dentro da nossa mitocôndria, que é a nossa usina produtora de energia. Então, a tendência é que o uso da coenzima Q10 acabe melhorando, né, o processo de produção de energia e gere mais disposição física para as pessoas que usam. Obviamente, não adianta nós fazermos o uso da coenzima Q10 e continuarmos sedentários também para quem é, Uhum. né, sedentário. Por quê? Porque quem é sedentário tem pouca mitocôndria, e tendo pouca mitocôndria não adianta ter coenzima Q10 que não vai aumentar a produção de energia em ninguém. Então, Uhum. se você associa essa coenzima Q10 junto com uma prática de atividade física, dá um ganho de produção de energia brutal, e a pessoa sente muito mais desempenho físico, né? Aí que está a questão. Isso reflete em todas as áreas. Sim. É aí o ponto da questão. O ponto que eu falei, o doutor Ricardo vai conseguir me dar uma luz. E eu venho fazendo atividade física mais intensa, eu já faço algum bom tempo, né? Mas mais intensa já tem uns 3 anos, né? E
E aí não tenho perda. Eu entrei num, segundo eles, que eu não acredito nisso, mas segundo eles no efeito platô. Estou com 37, eu vou fazer agora. Assim. Então, o desempenho, né? Tem dias que eu vou para academia 5 vezes, tem dia que eu vou 4, mas eu sempre mantenho uma frequência. Às vezes vou correr de domingo. Então, tenho feito. E aí, quando eu comecei a tirar os exames, apareceram resultados bons, né? Depois, se você quiser, eu passo aqui. Colesterol bom, aí o TSH tá ok, né? Tem a tireoide, mas o TSH tá ok. E Certo. aí comecei a ver que que eu não consigo emagrecer, eu não consigo sair disso. Fiz acompanhamento de nutricionista, depois eu parei. E fazendo várias coisas para tentar perder, né? Qual que é meu objetivo? Era emagrecer. Agora meu objetivo é ganhar massa magra, que é bem difícil, acho que na minha idade. É o Certo. que eles dizem, né? E aí cheguei na questão que eu não consigo. É o que eles dizem. Aí eu vou tirar a bioimpedância. Aí tirei Certo. na Bore lá, em Bore. Aí na hora que chegou, eu falei, Bioimpedância embora. 32% de gordura. Eu falei, 32, parece que eu nem faço nada. 32 é para quem nem acorda para poder mexer. Né? E aí eu falei, caramba, eu já pratico atividade física tem 7, 8 anos ou mais assim. E com eu não sei como é que fala, prega cutânea, é isso que fala? Daquela de Dobras. dobras. Aí fui fazer, eu faço, né, esse acompanhamento com outra pessoa, porque eu tenho essa nutricionista, ela fazia por dobras. E aí fui para constatar, agora deu 23. Aí eu volto na nutróloga e aí ela diz assim, eu preciso seguir o que você tem, que para mim é mais confiável a bioimpedância. Porque aqui tem dosagem Eu de água. concordo com a nutróloga. Aí tem dosagem de água e tudo. Aí eu peguei a bioimpedância deste ano e de 2 anos atrás que eu tinha. A mesma coisa, 32, enfim, a mesma coisa. Aqui, ó, para você ter uma noção, se eu puder falar para você, da Pode. bioimpedância atual, e depois eu passo dos dados de exames, né? A bioimpedância atual diz Certo. assim. E detalhe, aquela coisa de frustração de mulher, que é normal, o meu peso era 63. E eu não sei o que acontece, tá 66.800 que deu aqui. Aí, ele consta o seguinte, massa muscular 23,5, massa muscular esquelética, né? Massa de gordura 24. Análise, aqui uma parte, análise de obesidade, 1 ponto do MC, né? 24,8. Percentual de gordura é esse, né? Tá até pior, tá 35. Mais que aqui tem que eu preciso te falar. Aí tem assim, massa magra e um desenho, e tem massa gordura segmentar outro desenho, que é tudo mais dividido, acho que esse eu não preciso te passar, né? Água Nesse corporal. momento não, mas isso daí eu acho super interessante porque você começa a ter condições de avaliar onde está acumulado a gordura no teu organismo. Por exemplo, tem mulheres que eu já tratei que quando eu perguntava, né, o que mais me incomodava, né, da questão da gordura no organismo, ela falava, o que mais me incomoda é a gordura do meu braço, né? Outras falavam, a gordura da minha parte interna de coxa, né? E eu ficava pensando, eu falei, bom, isso incomoda, mas incomoda com relação à parte estética, mas não gera uma preocupação com relação à parte física de mortalidade. O Sim. pior é quando a gordura que incomoda é aquela da região abdominal, porque é uma região de maior concentração. Então, eu digo ainda, é melhor ter bração e pernão do que panção, né? Isso é uma realidade, porque a gordura abdominal, essa gera um risco muito maior. Então, a grande vantagem de uma bioimpedância embora é porque ela te mostra também o potencial risco do excesso de gordura que você tem. Dividido por esses quadrantes, ela nos dá essa possibilidade de avaliar a questão do risco físico, né? Ou risco para a mortalidade.
Aqui consta normal toda a parte posterior da perna, coxa, e massa magra bem boa. E aonde está é na parte abdominal. E aí é como eles constam aqui como se fosse Uhum. 229,6% acima da média. Tem o fator duas Nossa. gestações, né? Que tem o acúmulo, né? Aquela coisa, flacidez e tudo mais, que eu acho que é bem mais difícil. E aí a gente consta nas medidas se mantém a mesma coisa do que antes, há 2 anos atrás, que foi logo depois que eu tive meu filho. Aqui consta assim, água Uhum. corporal 31,3, proteína 8,5, minerais 3,05 e massa de gordura 24, peso 66. Meu peso que eu me sinto bem é 60, então, tipo, além do que eu tô fazendo, ainda tá mais, né? Meus Certo. exames. Eu te passo os exames para você ver? Peraí. Eu fiz umas contas aqui. Hum, Enquanto você foi falando, eu fui pensando uns valores aqui e fui ouvindo, mas fui fazendo contas aqui também. Então veja só. hum. Pelo que eu entendi, então, a diferença entre o exame de 2 anos atrás e o agora teve um aumento de 3,8 kg, que você falou que no exame de 2 anos atrás você estava com 63 quilos e no Uhum, exame atual deu 66,8 kg. Tá? sim. Isso dá uma diferença de 3,8 kg. Tá? Então, veja só. Com 63 quilos, você disse de 32% de percentual de gordura corporal, o que daria um total de gordura em quilos no organismo de 20,16, ou seja, 20 quilos 160 gramas. Hoje, 35%, que daria 23 quilos 380, né? Que seria equivalente aqui, se nós formos observar, justamente, né, o aumento de peso que você teve. De Então, o que gordura. que eu quero considerar nesse aspecto? Ó, você teve um aumento de peso de 3,8 kg. E aí, veja só, hoje você tem 23,380 de gordura, menos o 20,160 que você tinha antes, você teve um aumento de 3,222 kg de gordura, sendo que o total de aumento de peso foi de 3,8. Então, nós tivemos apenas um ganho de massa magra de 580 gramas Uhum. no período de 2 anos e um aumento de gordura de 3,220 kg. O que isso quer dizer para nós? Que com certeza O quê? teve algum problema nessa história, né? Teve algum problema. Por Exatamente. quê? Exatamente. Aqui é É onde eu nisso acho que eu que quero mora o chegar. X da questão, né? Descobrir. Por quê? Por que que nesse período, mesmo com prática de atividade física, ao invés de você ter tido uma construção, né, de músculo, onde você houve 580 gramas somente de ganho de músculo, teve esse ganho de 3,220 kg de gordura? Então, aqui é a resposta que a gente precisa procurar. Nesse período, você fez musculação. A pandemia inteira dentro de casa Fazendo. fazendo, não parei sequer. Não usei a pandemia como Uhum. desculpa, né? Então, você gerou estímulos hipertróficos. O que Ok. é isso? Quando a gente gera estímulos hipertróficos para o corpo crescer, eu preciso entender quais são os outros aspectos que estão correlacionados ao ganho de massa magra. Veja, somente gerar o estímulo para a hipertrofia nem Hum, sempre vai ser o suficiente para você ter hipertrofia. Então, você citou, por exemplo, a questão da idade, né? Se você citou a questão da idade, vamos entrar primeiro nesse mérito. Tinha 35, agora vai fazer os 37, né? Ou seja, são 2 anos de diferença, coisa que eu não vejo exatamente. tão considerável ainda nessa idade, né? Uhum, Porém, a gente tem que avaliar algumas questões. Vamos lá. sim. Hormônios sexuais, né? Foi feito Uhum. a avaliação nesses dois Testosterona? anos? Testosterona, estradiol, FSH, LH, todos esses. Foi no primeiro. Uhum. E tava. Quando eu usava anticoncepcional, tava baixo. Eu tô até Certo. tentando achar aqui, se eu achar. Quando eu usava anticoncepcional, tava baixo. E Uhum. aí eu tirei anticoncepcional quase um ano depois que eu tive meu filho. Meu marido fez a vasectomia e aí eu tirei. Uhum.
Aí melhorou bastante. A testosterona. Agora ele está no nível normal. Então quer dizer que antes a testosterona estava baixa. Estava baixa. Estava Tá, bem então baixa. Eu esse é não um lembro aspecto bem a referência interessante. que eu tenho de número, se era 0,002 que estava. Nossa, Muito baixa, quase não existindo. pois é. Tipo, não sei como, né? Veja que nesse aspecto, Cíntia, é algo importante para a gente refletir, porque nem sempre basta suar a camisa, né? Literalmente, na atividade física. Se não houver as condições específicas para o ganho de massa magra, nós vamos fazer o exercício físico e ele vai trazer uma resposta cardiorrespiratória para nós, mas não vai gerar a hipertrofia que a gente deseja. Não vai haver essa mudança da composição corporal que é desejável. Se você for perceber, mesmo malhando, você teve uma piora da sua composição corporal. Aumentou o percentual de gordura, aumentou a massa de gordura em quilos, né? Então, isso é péssimo, né, para quem está fazendo atividade física. Então, existe algum motivo para que nesse período, gerando os estímulos hipertróficos, não tenha aumentado praticamente nada de massa magra, né? Nós que eu digo sou eu, né? Meio no plural. Então, assim, eu tive a oportunidade uma vez de atender um paciente e fazer o acompanhamento dele durante alguns anos. Mas foi interessante que no nosso primeiro ano, praticamente 10 meses de acompanhamento, ele já chegou para mim com muita hipertrofia, já era um rapaz bem forte, né? Já tinha um percentual de massa magra elevado, um percentual de gordura baixo, porém queria aumentar ainda mais massa magra. Claro que cada um de nós temos um limítrofe, né, com relação a ganho de massa magra. Chega uma hora que a gente atinge esse limite e pode fazer o que quiser, que não vai aumentar e não vai passar muito daquilo. Mas foi interessante que a gente observou que em 10 meses, né, 10 meses nós tivemos um ganho de 1 quilo de massa magra. 1 quilo. Veja, 1 quilo eu achei péssimo o resultado dele. Mas o resultado dele em menos de um ano foi quase que o dobro seu em 2 anos, né? Então, já achei ruim lá. Então, aqui eu nem vou fazer, né, o uso de alguma palavra para fazer referência do que eu acho de 580 gramas em 2 anos, né? Eu achei um de 2013, mas depois eu te passo, mas Tá, não faz muita diferença mesmo. pois é importante esses acompanhamentos. Esses dados são dados que para ser guardado, né, o nosso histórico aí. E aí, olha só que interessante. No caso dele, ele tinha todas as condições físicas normais, né? Ou seja, os hormônios estavam ajustados, o organismo estava apto a ganho de massa magra. Porém, o que nós tivemos que fazer no caso dele foi uma inversão no horário que ele fazia atividade física. Ele fazia à noite, e aí precisamos colocar para que ele fizesse de manhã, aonde nós acreditávamos que isso geraria mais estímulo, né, hipertrófico, porque o corpo estava descansado e ele conseguiria suportar e resistir a uma carga maior, né? Depois, no outro ano, em 6 meses, fazendo o ajuste do horário, nós tivemos um resultado de 2 quilos de massa magra ganhos, né, em 6 meses, ou seja, um resultado 4 vezes melhor, né, que foi o dobro do ganho em metade do tempo. Então, veja que às vezes são pequenos ajustes que precisamos fazer. Mas você já me disse que faz atividade física às 6 horas da manhã. Falei, opa, então ela já faz no horário correto. Teve uma piora na questão da composição. Então, não é a questão do ajuste do horário. Então, beleza, essa parte eu já descartei. Aí você veio e me trouxe a informação agora da testosterona. Isso sim, faz toda a diferença na questão do ganho da massa magra. A testosterona baixa não permite que a gente ganhe, né, massa magra. Então, esse aumento de testosterona, eu tenho certeza que agora vai te ajudar no processo de ganho de massa magra nos próximos meses e anos. Então, você tem um potencial maior agora. Mas ainda assim, peço para que você converse junto à tua endocrinologista, ver se está num nível adequado ou se ainda seria necessário fazer uma TRT, que é um tratamento de reposição de testosterona. Se for necessário e ela achar que vale a pena, esse tipo de tratamento vai fazer uma diferença enorme. Vai fazer uma diferença entre não ganho e ganho massa magra, mais ou menos isso, né? Então, essas correções hormonais, elas fazem muita diferença. Precisamos deixar o organismo numa condição adequada para o ganho de massa magra. Então, esse é um aspecto bem bacana. E perguntei também dos outros hormônios sexuais, que aí são os femininos, né?
para verificar se não está chegando num período de climatério. Às vezes, algumas funções da tireoide fazem com que a mulher acabe tendo menopausa precoce, que é péssimo, né, se a gente for avaliar. É um Eu falo sinal. que, Minha pois é, família, minha mãe 41 e minha avó 40 e minha tia, que é irmã da minha mãe, 42. pois é, então é uma coisa para continuar fazendo essa investigação e sempre essa observação. Tá. Porque eu digo que a vida da mulher ela é dividida em dois ciclos, né? Quando ela é criança, ela sonha em não menstruar, né? Porque ela tem até medo da primeira menstruação, que é a menarca, e depois vou sangrar todos os meses, vou ter que usar absorvente. Então, o sonho dela é não menstruar. Aí eu digo que depois, quando ela está adulta, o sonho é não parar de menstruar e não chegar na menstruação, na menopausa, né? Incrível isso. Então, é incrível. Primeiro não quero, depois não quero perder, né? Não quero ter, não quero perder. Por quê? Porque sabe Aí que vem agora que efeitos estou conseguindo colaterais. rendimento, aí eu vou ter que falar, caramba, chegou a hora de que meu corpo vai, né, reduzir em desempenho, enfim. Que é a hora que eu tive meus 2 filhos, e aí qual foi? Mentalmente. Porque, obviamente, isso frustra, né? Até me considero uma pessoa resiliente, enfim, mas agora é a hora de eu conseguir meu resultado. Já tive meus 2 filhos, e agora eu vou. E aí o Agora corpo não cuidar de foi. mim, né? E o corpo não foi. Então aí você faz uma coisa, faz outra, o corpo não está engrenando, não está respondendo. E é um. E é frustrante porque você está fazendo sua parte, né? Não é uma questão do comodismo. Ah, eu fiquei na zona de conforto, comi tudo que eu quis mesmo. Eu Não, não faço foi isso que escolhas, aconteceu. tipo, lógico, né? Eu acho que o calcanhar de Aquiles de todo mundo é final de semana, tudo. Mas eu faço escolhas. Eu não como mais tanto glúten. Faz muito tempo que eu não tomo leite. De manhã eu faço uma veioca. Ou só como ovo com mamão. A minha comida afetiva é o café da tarde. Então, eu sempre escorregava no café da tarde. Aprender a comer, que eu ainda acho que no café da tarde não. Mas eu faço escolhas. Já teve vezes de eu estar no aniversário e não comer o bolo e comer só um brigadeiro, sabe? Eu faço isso. E mesmo com todas essas escolhas e sacrifícios, não dá certo. Então, o que que eu acho? Mas Não também, só de né, se não orientação. tivesse feito essas escolhas, a gente sempre tem que pensar no copo Eu meio cheio, estava né? cheia, né? Eu tenho uma amiga que fala, Cintia, ainda bem que você faz. Porque se você não tivesse feito, você não teria uma manutenção disso. Porque envolve É, tantas outras coisas, talvez você fosse num grau da obesidade maior, né? Então, assim, eu sempre mantive o meu peso, 63, 62. E agora, mesmo eu tendo intensidade, né, aumentou. Então, é isso que ficou essa dúvida, que é o que você está falando. A por exemplo, testosterona equalizou agora. sim, a Fátima Pereira, ela pergunta assim, então quem está na menopausa tem dificuldade para ganho de massa magra? Se Tem. estiver com redução de hormônios, principalmente a testosterona, sim, tem mais dificuldade. Isso não quer dizer que não vai haver ganho, mas aí é importante fazer os ajustes da testosterona se você se enquadra no quadro das pessoas que podem suplementar os hormônios sexuais, né? Então, o importante Boa. é verificar com o endocrinologista, né? Mas é sim uma fase mais difícil, mas não impossível de ganho de massa magra. Bom, É, então esse é um aspecto que eu queria destacar, porque você teve alterações da tireoide que afetam também no metabolismo proteico e de gordura, lembra que eu falei? Então isso também tenha sido provavelmente algo que tenha afetado no seu desempenho de massa magra. Teve uhum, essas alterações, né, de hormônios na ordem sexual, que tem a relação uhum, direta com a construção do músculo, o estímulo para ganho de massa magra. Tem gente que sim. fala assim, mas por causa da diminuição do hormônio, né, eu tenho uma dificuldade para ganho de massa magra? Claro que tem, né? Se você percebe, até pessoas que estão com hormônio normal, eles vão e tomam anabolizante, que é mais hormônio ainda para estimular, então imagina, se é normal e já tem uma certa dificuldade para ganho de massa magra, imagina quando está anormal, está baixo, né? Então faz toda a diferença na manutenção do hormônio normal. Aí eu Outra fiz um. pergunta ah, importante. Pode falar, depois Não, eu aí faço a eu fiz um pergunta. último exame que eu falei, eu tenho que realmente falar com ele. É, que eu não sei por que ela pediu a questão também alimentar, intestino, a serotonina minha deu 300. Aí eu falei, ele vai conseguir me responder. Meu cortisol deu 63. Tipo,
Eu até falei para o meu esposo, ó, se você falar que eu sou estressada, eu não sou mesmo, viu? Tá aqui a comprovação. Mas, porque aí, imagina, o cortisol vai estar afetando, né? A fadiga, enfim, aí não é o cortisol. Só que a serotonina, qual é a relação da serotonina nesse ponto? Porque a serotonina que eu fiz a dosagem sangue, dar além, né? Porque é 220 a referência que deu aqui, deu 300. Pois Isso, é. esse resultado. Mas o cortisol deu quanto? Vou olhar aqui de novo. Eu sei que a referência que estava lá, acho que era 60, o meu deu 63. Uhum. Ferro, zinco 85, sódio 140. É normal esses últimos. Peraí. Cálcio. Você pediu Eu perguntei, na verdade, na questão do nível de cortisol, quanto que estava. E aí você comentou. do cortisol, acho que tá no B12 que você me falou agora, deu 440. Muito bom. Vitamina D 37. Ácido fólico. O cortisol, ele não tá nesse aqui, não. Ele tá meio impresso, que eu não deixei ele separado aqui. Uhum. Mas que eu É lembro foi porque essa 63. questão, então, porque essa questão da serotonina chamou atenção, né, pelo valor. Porque a dosagem que a gente considera normal dentro de exames é de 101 até 283, né? Isso Trezentos e vinte e três deu. é um valor de normalidade. Bom, É não como é se tivesse ruim. alguma coisa no intestino, ela falou. Mas eu falei, serotonina É, não tem que ser bom? então, fala assim, é menos pior estar alto do que estar baixo, né? Então, ainda é melhor esse nível. Mas é interessante, porque assim, uma das coisas que acaba gerando muitas vezes uma dificuldade de ganho de massa magra é justamente o desbalanço entre serotonina e cortisol. As pessoas não fazem ideia como que o nosso nível de estresse tem uma relação direta com esse problema do ganho de massa magra. E eu posso destacar isso de uma maneira muito simples, né? Duas formas a gente pode destacar. Quando o nosso nível de cortisol aumenta e a serotonina baixa, nós acabamos criando uma condição de resistência insulínica. O que quer dizer isso? Estamos dificultando o trabalho da insulina. A insulina tem um papel básico de estou na corrente sanguínea, encontro com a glicose, grudo com ela e transporto ela para dentro da célula. Esse é o papel. Uhum. Então, o que que nós precisamos compreender de que o cortisol elevado e a serotonina baixa geraria esse problema, né, com relação a ganho de massa magra? Esses nutrientes que nós acabamos ingerindo numa refeição, por exemplo, pós-treino, né, terminei a atividade física, fiz a minha refeição e esses nutrientes precisam chegar à célula para começar um processo de regeneração celular. Ou seja, eu fiz lesão de miócitos, que são as células que compõem a minha musculatura, e eles precisam se reconstituir mais fortes. Se eu, por exemplo, tenho alteração do nível de cortisol e serotonina, a glicose não chega, falta combustível para esse processo de reconstrução e acabo não tendo o desempenho do ganho de massa magra que eu quero. Então, esse é um aspecto que acaba dificultando. Um segundo problema que a gente tem que considerar é que quando o cortisol está elevado e gera essa resistência insulínica, a glicose não chegou dentro da célula. Então, automaticamente, mesmo que eu tenha comido, a minha glicose não chegando na célula, a célula não comeu, né? Ou seja, o meu organismo comeu, mas minha célula não comeu. Ela está com fome. E quando ela está com fome, ela manda mensagem para o cérebro dizendo: essa infeliz não vai comer, não? Rebentou aqui comigo e agora não vai me mandar os nutrientes que eu preciso para reconstituir. E o cérebro fala: não, mas ela comeu. Bom, mas para mim não chegou nada, né? Se não chegou nada, a gente vai começar a fazer um processo contrário. A insulina tende a cair, só que quando a insulina cai, eu libero o glucagon, que é o hormônio que vai acabar gerando fome. Só que nós temos que entender que a insulina é um hormônio anabólico. Uhum. Anabólico participa da produção de alguma coisa. Então, se eu, por exemplo, como após uma refeição
e o meu nível de insulina aumenta, se eu como após uma atividade física, desculpa, e eu faço essa refeição após a atividade física, e o meu nível de insulina aumenta, esse hormônio anabólico vai ajudar no anabolismo da musculatura, do crescimento muscular. Porém, se eu não conseguir colocar a glicose lá dentro e quem foi liberado foi agora o glucagon e a insulina baixou, eu estou liberando um hormônio que não faz anabolismo, faz catabolismo, que é quebra. E ele vai quebrar quem? O músculo. O músculo. Então, nessa condição de cortisol alto e serotonina baixa, a gente encontra uma dificuldade para ganhar massa magra e ainda pode ocorrer um declínio de massa magra. Veja que no teu caso, pelo menos declínio não houve nesses 2 anos. Teve um ganho pequenininho, de 580 gramas aqui, mas não houve declínio. Já é uma boa notícia, né? É uma boa notícia. Mas aí eu preciso entender que talvez as alterações da tireoide que você teve que geraram dificuldade no ganho de massa magra também. Então veja que eu não tenho somente uma É condição. muita Não estou coisa. dizendo que você não malhou direito, né? Não estou dizendo que você não fez a sua parte. Estou dizendo que o seu organismo não estava apto, né, para poder ter os resultados mediante o esforço que você fez. Então olha E que coisa parece que eles não interessante, né? estão considerando, sabe? Quando eu vou, eu já acho que o segundo médico e nutricionista também não considera. Ah, mas o hormônio TSH deu ok. Aí eu fico me indagando, deu ok, mas se eu tenho ela, será que não afeta? Eu fico, né? Alguma coisa não está encaixando. E, Pois é. óbvio, eu não como perfeitamente. O que eu acho? Que às vezes alguma composição do alimento está errada. Porque se eu vou comer quase sempre a mesma coisa, e eu parei de também fazer o acompanhamento tem 8 meses, mas também não é para tanto, né? Uhum. Mas sabe quando. Aí eu parei para pensar o que eu faço de errado. Lógico, a gente come um doce e tal, é normal. Mas o que eu não como? Aí eu parei para pensar. Eu tenho uma crença de que fruta engorda. Então eu como pouca fruta, fibra. Se isso faz sentido com essa coisa da insulina. Sim, faz. Então, assim, ontem mesmo a minha mãe falou assim, Cíntia, tipo uma laranja. Eu falei, nossa, faz tempo que eu coloquei a parede, faz 3 meses. Eu falei, nossa, eu não chupei laranja. Aí eu me percebi. Laranja, manga, essas frutas que grudam no dente. Eu falei, nossa, eu não como fruta. Aí ontem tive esse insight. O que eu como? Mamão, melão. Aí eu não como banana, porque banana, ai, carboidrato alto, eu não como banana. Aí eu fui tirando várias coisas da cabeça, né? É que vão É, colocando uma mas certa isso. neura na nossa cabeça, né? É, porque a gente vai tentando achar respostas junto com alguém que tá com a gente, né? E aí eu parei É. também acompanhamento, mas você poderia encaminhar algum nutricionista que seja um discípulo seu, já que você acha que anda muito ocupado, né? Para eu fazer o acompanhamento, que eu acho que isso é muito bacana para eu ter essas respostas, né? Eu não vou desistir, óbvio, né? Porque é pela minha saúde, eu faço atividade física que eu gosto, mas para o meu corpo ter mais respostas, né? Sabe que, assim, tem bastante gente que é nutricionista que tem pedido para que eu lance um curso para nutricionistas, né? Muito bom. Para explicar para eles como eu penso a nutrição e formar isso que você falou de discípulos, né, É. nessa área. Hoje eu tenho uma outra pessoa que eu já conversei alguns aspectos, não sei se ela tem atendido ou não, como é que está a questão de Uhum, preparo dela para poder cumprir esse papel. Então, não sei, uhum, não poderia indicá-la sem conversar primeiro, né, se entendi. teria alguém que poderia fazer esse trabalho. Mas uma Aham. coisa é certa: mais importante do que você ter somente um profissional te acompanhando é você ter a inquietação de buscar as respostas, né? E isso você tem, e isso eu acho uma coisa excelente, Cintia, da gente estar fazendo esses comparativos, você ter esses históricos de exame, para que a gente possa realmente ter a possibilidade de ampliar a visão. Eu gosto de dizer que a gente está ampliando a fotografia. Aqui, em vez de a gente estar com aquela fotinha retangular, a gente está fazendo uma foto panorâmica, né? E essa foto panorâmica, ela me dá respostas que são muito importantes. Então, ainda quero insistir em algumas perguntas aqui para a gente avaliar, né, mais alguns aspectos. Por exemplo, você teve filho, tem um filho pequeno, seu filho tem aproximadamente 3 anos, não é? Sim, sim.
Então, ainda é uma criança pequena que talvez tenha uma certa instabilidade com relação ao padrão de sono, né? Como é que foi o período seu de sono, né? Desde quando você começou a malhar até agora? Você tem conseguido dormir cedo? Consegue dormir a noite toda? A gente conseguiu, né? O padrão de sono dos dois sempre foi muito bom, porque esse começo, Uhum. né, pelo que a gente estuda, é muito fundamental. A exigência dos 4, 5 primeiros meses é importantíssima para que a criança aprenda a dormir. Então ele já dorme muito bem, já faz bastante tempo, desde o primeiro ano dele, a noite toda. Teve as instabilidades, desfraude, né, de mamar, que é normal. Mas ele dorme a noite toda. A gente aqui dorme, antes da pandemia, dormíamos 9, 9h30, era o horário que a gente ia dormir. Agora, Excelente. agora está sendo 10h30. Então eles vão, deitam, Uhum. então. E eu, por conta da rotina, tudo, quando dá mais ou menos 11 horas é o horário que eu tô indo dormir. Tem dias que é um pouco mais, 11h30. E acordo 10 para 6, 15 para 6 para ir malhar. Eu fiz Uhum. aquela análise do sono lá do iPhone, dá umas 6 horas, 6 horas e 20. De sono, Certo, ok. é isso. Então, perguntando porque assim, quando a gente pensa, né, num tripé que é fundamental para ganho de massa magra, é estímulo, nutrição e reparação. Ou seja, Uhum. sono, porque todo mundo que malha não cresce durante o dia. Ou seja, não produz o músculo durante o dia, produz o músculo durante a noite. É no Uhum. primeiro tempo de sono, das 21h30 até as 2 da manhã, que nós vamos produzir muito GH, que vai fazer com que a musculatura se regenere. Então, às vezes, a gente acaba percebendo que algumas pessoas, além das alterações metabólicas que você teve nesse período, né, que eu acredito que aí seja algo de uma grande interferência, né, no seu ganho de massa magra, tanto essa questão da testosterona baixa quanto as alterações da tireoide. Mas se não houvesse um bom padrão de sono, também não resolveria. Porque não adianta dar o estímulo de manhã, oferecer os nutrientes que eu preciso e depois não dar a condição para que o organismo promova a regeneração. Por exemplo, esse final de semana passado, o Tom Brady, ou Tom Brady, como alguns dizem, né, que aí é nos Estados Unidos, aqui nós estamos falando no português, então Tom Brady. Uhum. 43 anos, né? Ele quebrou alguns recordes. Eu só quero destacar para que a gente consiga Uhum. entender como que o padrão de estilo de vida é importante para esses resultados que nós temos buscado, né? Não sei quantos, né, acompanham a carreira dele, gostam de Super Bowl, né, gostam do futebol Uhum. americano, mas eu, por exemplo, sou fã. Eu acho muito interessante não só o futebol americano, como também o desempenho dele ao longo da sua carreira. Então, vou citar alguns, né, dados informativos aqui sobre a carreira dele para a gente poder mensurar um pouquinho do que eu estou falando. O Uhum. primeiro jogador na história a ganhar um título em 3 décadas diferentes. Então, ele ganhou um título entre a década de 2001 e 2010, ganhou títulos entre a década de 2011 e 2020 e já abriu a década, né, de 2021 com um título novamente. Ganhou esse final de semana o Buccaneers, né, dos Chiefs. E aí, olha só, primeiro a ganhar um título, então, em 3 décadas diferentes. Ganhou, chegou à sua 10ª final de Super Bowl, né, que são 10 disputas de título. Das Uhum. 10 disputas, ele ganhou 7 disputas de títulos, né? Então tem mais vitórias do que derrotas no Desempenho Super mesmo do Bowl. que de 20 anos, né? Não, agora vem a parte brutal da questão, que eu fiquei assim abismado. Nenhum time da NFL, né, que é o nome da Liga Americana de Futebol Americano, Uhum. nenhum time tem tantos títulos quanto ele na carreira. Ou seja, se ele fosse um time, ele seria o time de maior glória na história do Olha, futebol americano. Ele tem mas também 7 títulos. que bizarro. Nenhum time tem a mesma quantidade de títulos que ele. Então, um negócio assim tão absurdo da gente mensurar. O cara tem 43 anos. 43 anos. Quando todo mundo já teria parado de jogar, ele está Uhum. jogando num Melhor. ritmo
brutal ainda, né? Eu assisti a final no domingo, né? Porque domingo eu trabalhei o dia inteiro. Eu falei, agora é meu momento de descanso, eu vou assistir a Não final do Super assisti. Bowl. O problema é que a final do Super Bowl começa às 8 da noite e acaba meia-noite e tanto, né? É, Que é é. demorada. Mas você vê o desempenho dele em campo, você fala assim, não, tem alguma coisa errada. Só Sim. que aí você vai estudar um pouquinho a respeito do comportamento dele, questão das escolhas que a gente estava falando lá no início, né? O Tom Brady, por exemplo, ele tem um padrão de alimentação vegetariano e ele considera que isso é algo que traz longevidade no esporte para ele. Bom, a questão não é ser vegetariano ou não, mas ser uma pessoa que é cuidadoso a respeito daquilo que coloca para dentro da sua boca. Então, isso é um aspecto importante. Mas tem algo que eu vejo que faz toda a diferença na carreira dele. Sabe qual que é o horário que ele vai dormir? 8. 8:30 da noite. Nossa, meu sonho dormir cedo. 8:30. Pois é, 8:30. E tem gente que fala assim, ah, mas se eu for dormir 8:30, né? Muito cedo, não sei o quê. Bom, o cara consegue dormir 8:30, aos 43 anos, foi campeão do Super Bowl, é casado nada mais, nada menos com a Gisele Bündchen e teve 3 filhos. Então, quer dizer, arranjou tempo para fazer tudo isso, né? Tudo isso. Dentro da carreira, né? Então, Tem assim, dia que a gente está dormindo precisando de oito e atender meia. às 8, né? E aí o pessoal, né? Pois Como é. faz, né? Então, a gente acaba percebendo que as nossas rotinas muitas vezes não estão afinadas com os nossos desejos. Então, Uhum, esse é um aspecto que eu sempre gosto de chamar a atenção, não só para pacientes, como aqui também nessas conversas do Today, né? uhum. Então, a gente tem que organizar nossa rotina. Eu acho que o teu padrão de sono não é ruim, poderia ser melhor. Sim, claro, a gente sempre pode melhorar, né? Isso é um aspecto que é considerável, né, na vida, que em tudo a gente pode melhorar. Então, é importante a gente analisar. Aparentemente, padrão de sono, bom. Agora, regularização aí dos hormônios, né? Tanto sexuais quanto da tireoide, né? Exercício, tenho feito. Talvez, então, devo ter, né, um nível de atenção maior ao meu padrão de alimentação. De repente, o que pode estar acontecendo também, Cíntia, é que você tem gerado agora os estímulos normais e precisa fazer algumas pequenas correções com relação ao padrão de alimentação. E esses pequenos ajustes pode ser que façam toda a diferença entre o sucesso e o fracasso com relação a ganho de massa magra, né? Porque aparentemente exames bioquímicos você disse que estavam normais. Chamou atenção para essa questão do cortisol e serotonina, que ela está até mais alta do que seria, né, aquilo considerado normal hoje nos exames. Então, não se mostra uma pessoa estressada que teria uma resistência insulínica e geraria essa dificuldade de ganho de massa magra. Uhum. Baseado na conversa que nós tivemos até agora, eu diria que talvez alguns ajustes alimentares podem fazer toda a diferença agora. Por quê? Antes, talvez você até tivesse um padrão de alimentação bom, mas tinham outras barreiras, as questões hormonais principalmente. Retirando agora as questões hormonais e olhando de uma maneira mais clínica para a tua alimentação, com essas correções nutricionais que já têm sido feitas pela nutróloga, pode ser que você consiga ter um desempenho muito melhor. Só que para a gente poder fazer a mensuração desse resultado, nós não poderíamos fazer uma bioimpedância embora uma vez ao ano. Porque se não estiver apresentando o resultado desejado, eu tenho uma perda de um ano praticamente, né, fazendo algo que não está dando certo. Então eu teria que ter a É, possibilidade de trazer, né, essa análise, né, do meu desempenho para um curto espaço de tempo, que seria um tempo máximo de 3 meses, né, três tá. meses. Então, a cada 3 meses, até você conseguir perceber que agora está tendo um desempenho adequado, seria interessante você fazer uma avaliação dessa composição corporal. Como você tem feito através da bioimpedância in body, sugiro que ainda mantenha esse tipo de análise. Nós temos ainda um exame que é melhor do que a bioimpedância, só que ele não pode ser feito numa periodicidade de 3 meses. E aí é um exame de imagem que é a densitometria corporal, melhor do que a in body. A Embody tem a grande vantagem que é uma corrente elétrica que passa pelo teu organismo. E sendo uma corrente elétrica, não teria nenhum tipo de efeito danoso ao organismo. Já uma densitometria corporal é outra história, né? Não Qual, dá para fazer qual é o direto. efeito dela? Porque não pode ser feito com frequência. É exame de imagem. Exame de Ah, sim. imagem envolve questões radioativas. Radioativa.
É só para a gente não virar aí um incrível Hulk ou uma Mulher Maravilha, alguma coisa desse tipo, né? Sim, sim. É complicado exames de imagem, né? É. E me diz, você atende? Faço atendimento. Eu Faço achei que você não atendimento. fazia mais. Uma vez eu mandei uma mensagem, eu não sei se foi você que respondeu, mas você estava no Hum, momento das vitais lá, né? Bem antes da pandemia. Então, se você é atende, eu que vou te procurar tinha. depois em volta. É que às vezes tem um momento que a gente tem que focar, porque se não tiver foco, não sai, É, né? Você não é. consegue produzir. Eu E acho que um você super pernilongo me deu um beijo referenciado, por aqui. tem uma amiga minha de muito tempo, uns 20 e tantos anos que ela tá fora, que é a Meire, não sei se você lembra dela. E aí eu ando falando muito com ela e falo super assisto e tal, enfim, ela falou, ah, sim, ele realmente eu conheço, né? Enfim, então é uma amiga de longas datas que também super referenciou você e a gente às vezes trocou alguns papos que ela também entende bastante, né? E trocamos algumas E a coisas. Meire tem feito um trabalho bacana também. É, E é uma pessoa, né, ímpar, fantástico, né? Difícil encontrar alguém como a Meire, né? São verdade. raros os casos das pessoas que têm a oportunidade de ter amiga, né, como a Meire. É, a gente cantava junto há muito, muito tempo atrás. É, tem Depois que ela ser, foi porque só embora. nos Estados Unidos ela já está quase 20 anos, Aí né? a gente vê a nossa idade, né? Então ela já entrega, né? Mas é muito bom a gente ver profissionais muito, muito bons. Olha, eu já encerrando aqui, mas não sei se já deu o seu tempo. Mas porque É, essas a gente respostas, né? passou, a gente até É, passou alguns minutos, mas é que eu não podia finalizar, porque pelo menos a gente teve uma possibilidade de fazer algo que não é comum no Today, de ter exames, né, que saiam fora dos exames bioquímicos, porque geralmente a gente fica muito preso nos exames bioquímicos, e eles são importantes, no entanto que eles trouxeram respostas fantásticas quando a gente avalia a questão da testosterona e a própria tireoide, que interferem no ganho de uhum, massa magra. Porém, se você consegue entender que tem algo a mais, que é a avaliação da composição corporal, porque assim, eu dei aula, acho que foi 3 anos, por uma pós-graduação de psiquiatria. Né? Depois que eu me mudei, legal. saí de Maringá, eu não dei mais aula nessa pós-graduação. Quer dizer, depois que eu saí de Maringá, eu ainda dei aula por um ano nessa pós-graduação, que aí eu saía de São Paulo para Maringá para poder dar aula na pós-graduação. E eu dava aula para Uhum, médicos, para psiquiatras, né? E a gente sabe que muitas mulheres acabam desenvolvendo desordens emocionais, principalmente por causa da distorção da imagem corporal. Né? Essa questão da autoestima da mulher, ela é muito afetada pela questão peso, né? A balança. A mulher vê a balança como um inimigo mortal, né? Então, uhum. assim, eu dava aula para uma pós-graduação de psiquiatria, onde eu trabalhava justamente a disciplina dos transtornos alimentares. E a gente falava sobre pica-malácia, sobre Oi? vigorexia, anorexia, bulimia e obesidade. Ah, Fica pode tranquilo, entrar. hein? Obrigada. Desculpa, era o interfone. Não, acontece. Esses dias eu estava assistindo um programa de esporte e aí tocou o interfone, porque agora é tudo, né, feito através de live. E aí Aham. tocou o interfone, né, da jornalista, né? E aí ela Ah, meio sem graça, mas ela não falava nada. Até que o apresentador falou, acho que tem um telefone tocando aí, né? Ela falou assim, e o pior é que eu tenho que atender, o meu interfone, eu moro sozinha, né? Quer dizer, se eu não atender, ninguém vai atender. Não acontece. Mas ah, tá. fechando esse assunto, a gente precisa entender que essas avaliações da imagem corporal, né, Uhum. ela é muito importante porque ela pesa muito no nosso padrão emocional. Então, quando a gente pode estudar a composição e perceber que nesses 2 anos, né, mesmo fazendo atividade física, o desempenho para ganho de massa magra foi pequeno, então Uhum. mostra que haviam efeitos, né, colaterais que impediram o desempenho que você buscava. Né? Então temos que Uhum. fazer esses ajustes. Né? Então podemos fechar essa conversa com essa reflexão. Tá. Fazer o que é certo, porém, não tendo as condições específicas, né, para que o organismo mostre o resultado que deseja, é esforço vão. Não, não é vão. É vão em termos de resultados, mas não é vão Mas em é termos de mínimo. prejuízo.
né? Mas poderia ser pior. Lembra aquela questão que a gente falou, se não houvesse, né, esses ajustes que você fez ao longo do período, o resultado poderia não ter aparecido, mas poderia ter aparecido os efeitos colaterais terríveis. Pior. Então, assim, qualquer esforço é válido. Porém, o que a gente precisa entender é o seguinte: alguns ajustes fazem com que esse esforço traga os resultados que nós desejamos. Tá. Muito bem, ótimo, ótimo. Foi muito bom falar com você. Obrigada, né, por muitas informações, você sempre cedendo assim para a gente de forma muito solícita, né? E agradeço, vou procurar por vocês aí, vai ser de grande valia para mim. E eu confio, né? Então acho que é melhor ainda, porque aí você sabe que vai dar certo. Acho que o fato de confiar cognitivamente, isso vai me trazer mais resultados também, né? Bom, eu fico muito feliz pela oportunidade da gente ter tido essa conversa. Foi muito legal porque eu sempre falo a respeito da composição corporal e nem sempre as pessoas entendem o que é isso. E essa conversa de hoje possibilitou, né, pelos resultados Legal. que você tem das suas bioimpedâncias, né, a dar essa noção para as pessoas entenderem, olha, tem um percentual de gordura e tem um peso, então eu consigo fazer o cálculo de quanto eu tenho de gordura. Então a gente acaba percebendo que mesmo com um esforço, né, sem determinadas condições específicas para o organismo mostrar o resultado, tivemos aí um ganho de massa magra pequeno, mas teve ainda ganho de massa gorda que não era o desejo. Ou seja, não conseguimos reduzir o percentual de gordura, que aí eu acho que o objetivo de praticamente toda mulher. É raro uma mulher, né, que diga assim, eu quero ganhar gordura. Eu não sei se existe, né? Se Ou não existir, tô nem aí talvez, com a né, já balança. esteja na hora. Não, eu acho que se houver, né, ela é digna de ser internada no hospital psiquiátrico, E né, eu fazer porque ela assim, está né? totalmente fora do controle da maioria. Então, É eu verdade. agradeço muito, Cíntia, pelo nosso Eu que papo. Foi agradeço. muito agradável também, Muito né? bom, muito bom. Exploramos assuntos não explorados, Fios, né? geralmente, né? E Eu foi muito gosto, eu sou legal, curiosa. foi muito Eu legal. brinco que se eu não fosse psicóloga, eu seria nutricionista com certeza, que eu sou curiosa. E a curiosidade faz a gente desenvolver nosso nível intelectual, né? Se a gente se questionar mais, a gente aprende mais, né? Pois é, a minha esposa, ela disse que se ela não tivesse, né, feito educação física, ela faria psicologia, Olha aí, que ela gosta tenho muito muito da área. orgulho. E eu falei para ela Agora está fazer, sendo que nunca é reconhecido, tarde, né? né, Agora. para fazer. Tem que fazer, é muito bom. É, Tem um reconhecimento maior depois que agora. Depois reconhece, ainda da pandemia, é, as coisas é isso que eu estão ia falar. necessitando Ainda mesmo. mais diante dessa situação, né, que o mundo vive, Foi não o tem período que eu como. mais trabalhei. E eu posso dizer que eu também, né? Também, porque primeiro a gente teve que fazer toda uma reestruturação de trabalho. A gente não fazia o É. trabalho na internet. Antes eu tinha redes sociais, hoje eu uso as redes sociais. São coisas diferentes, Uhum, né? Ter e uhum. usar, né? Então, quer dizer, agora eu preciso fazer um trabalho diferenciado, porque daqui também vem o sustento agora, né? Não existe mais os cursos presenciais que eu tanto amava fazer. Não existe mais as palestras, né, que eu fazia de final de Verdade. semana, principalmente em igrejas que me convidavam ou durante a semana nas empresas que eu era contratado, né? Isso acabou, né? Essa vida do Ricardo não existe mais. Eu tive que construir um sistema diferente de trabalho. Só que eu Bacana. digo que eu estou muito feliz com esse novo sistema de trabalho, porque ele tem me dado a possibilidade de me aproximar mais, né, de mais pessoas, né, me aproximar. Eu digo no contato, né, como nós estamos tendo agora, de pessoas que eu não teria essa possibilidade se não fosse a Pode pandemia. entrar. E isso tem gerado a oportunidade para que muitas pessoas tenham essa esperança da mudança e conquistem resultados que também não imaginavam ser possíveis, né? Então eu Uhum, com certeza. estou feliz com o trabalho que estamos fazendo. É isso aí. Ai, que bom, que bom. Vou te procurar, a gente se fala e eu acho bem interessante, no que eu puder também ajudar. E estamos por aí. Ótimo, Agradecemos, com ótima certeza. sexta para vocês, para sua família abençoada também. Legal. Para você também, para sua família também e para todos vocês que estiveram conosco, nos acompanhando aqui no Today. Um ótimo Amém. final de semana Muito e obrigada. vamos ter juízo num feriado de carnaval.
sem carnaval. É, Sem carnaval, entre aspas, a né? gente se Só não agradece, vai ter né, o, Deus? só não vai ter o carnaval organizado, né, Com pelos ocupação políticos, ou desnecessária, né? seja, É, mas que vai ter festa, vai. Uma pena. é. Bom final de semana a todos, um ótimo dia, pessoal. Que Deus abençoe todos vocês. Cintia, obrigado pelo papo, Obrigada a foi muito você. bacana. Obrigada. Nos vemos então em outras oportunidades. Pode deixar. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Um grande Até. abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.